Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu sou o professor Vinícius, professor de Biologia da Rede Estadual. Estou hoje, junto com o nosso amigo Daniel, nosso intérprete de Libras. Olá, Daniel! Para a gente dar início à nossa última aula de Biologia para você, estudante do ensino médio ou do terceiro ano do ensino médio, que irá fazer ao final deste ano a prova do Enem. Nessa última aula de Biologia do bimestre, nós vamos tratar então, continuando o assunto ecologia. Então, vamos lá para a nossa clássica questão do Enem. O manguezal é um dos mais ricos ambientes do planeta. Possui uma grande concentração de vida, sustentada por nutrientes trazidos dos rios e das folhas que caem das árvores. Por causa da quantidade de sedimentos, restos de plantas e outros organismos misturados à água salgada, o solo dos manguezais tem a aparência de lama, mas dele resulta uma floresta exuberante, capaz de sobreviver naquele solo lodoso e salgado. Para viverem em ambiente tão peculiar, as plantas dos manguezais apresentam adaptações tais como a. Folhas substituídas por espinhos, a fim de reduzir a perda de água para o ambiente. Folhas grossas, que caem em períodos frios, a fim de reduzir a atividade metabólica. Caules modificados, que armazenam água, a fim de suprir as plantas em períodos de seca. Raízes desenvolvidas, que penetram profundamente no solo, em busca de água. E raízes respiratórias ou pneumatóforos. Pneumatóforos, isso mesmo, que afloram do solo e absorvem o oxigênio diretamente do ar. Bom, como a gente já viu, nós vamos falar então de biomas, dos grandes ecossistemas aí brasileiros. Como a gente viu nas outras aulas, falamos aí dos conceitos iniciais, importantes aí da ecologia, falamos a respeito dos ecossistemas, da seguinte forma, dos impactos ambientais, de maneiras de sustentabilidade e tudo mais. Nós temos que compreender esses biomas e compreender a vida nesse ecossistema como que é, garantindo assim então o entendimento da grande biodiversidade que nós temos aí no nosso país. Então vamos lá. Essa questão do Enem, ela vai estar relacionada com a competência diária número 8, que fala o seguinte: apropriar-se do conhecimento da biologia para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. E a habilidade 28, associar características adaptativas dos organismos com seu modo de vida ou com seus limites de distribuição em diferentes ambientes, e em especial em ambientes brasileiros. Então, vamos iniciar a nossa aula, que nós vamos conceituar bioma, caracterizando e localizando geograficamente os principais biomas brasileiros. Para a gente iniciar, nós sabemos aí que bioma vai ser então um local, vai ser aquele ecossistema onde ele vai ter características específicas que vão dar então o que? Essa característica a ele, seja essas características fatores bióticos e abióticos, como umidade, pluviosidade, temperatura, conjunto dessas plantas que vão viver, os animais que ali habitam, solo, isso tudo vai caracterizar aí um bioma. Se a gente for parar para pensar e ver, assim, rapidamente na mente, nós temos, se a gente pegar aqui Minas Gerais e compará-lo com o que a gente vê na televisão, por exemplo, do Nordeste, até mesmo lá no Rio Grande do Sul e até mesmo lá na região Norte, nós vamos perceber ali diferenças notórias, principalmente em relação da vegetação, em relação ao clima, em relação também ao período de chuvas. Por exemplo, o Nordeste é uma região que vai passar grande tempo ali de períodos de seca, onde vão ficar ali tempos sem chuva. Nós que estamos aqui em Minas Gerais, por exemplo, a gente tem o quê? Períodos específicos aí de chuva. Se você considerar, hoje ele vai estar um pouco desregulado devido a essa questão das mudanças climáticas que a gente tem.
E isso vai interferir muito nessas questões de chuva e dentre outras. Mas se você conversar com alguém mais velho, seu avô, a sua avó, você vai perceber que, por exemplo, final do ano para a gente, novembro, dezembro, janeiro, é um período de chuva. É um período chuvoso. Nós temos então o quê? Estações do ano bem definidas, nós vamos ter a questão das chuvas nesses períodos. Setembro, agosto, setembro não é um período de chuva. Minha avó sempre fala, agosto durante o dia você quase morre de tanto calor e à noite você quase morre de tanto frio. Então, isso tudo é característica do nosso ambiente, do nosso bioma que nós temos. E com isso, nós vamos ter aqui no nosso país, nós vamos ter 6 biomas. A Amazônia, esse verdinho aqui que é o maior bioma que nós temos. Nós vamos ter o Cerrado, que vai ser esse branquinho aqui, ó, branquinho não, esse marronzinho, rosinha. Nós vamos ter Mata Atlântica, que é esse verdinho aqui no litoral. Vamos ter Caatinga, região nordeste aqui, tudo mais. Pantanal Mato Grossense, que é esse aqui, ó, bem aqui, ó, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, daí o nome Pantanal Mato Grossense. E aqui na região sul, aqui no Rio Grande do Sul, no finalzinho aqui, nós vamos ter Pampa, ou Pampas, ou Campos Sulinos. Cada bioma desse nós vamos ter o quê? Características específicas. E quando a gente pega essa questão aqui de Minas Gerais, a gente vai ver que Minas é um estado, um dos poucos estados, se a gente for parar para pensar, talvez o único estado onde nós vamos ter aí uma diversidade de biomas. Como assim, Vinícius? Reparem, nós vamos ter aqui, olha, Cerrado, ocupando a maior parte aí do nosso bioma, né, do nosso estado. Na região norte de Minas, aqui, olha, nós vamos ter um pedacinho aqui da Caatinga. E se a gente for mais aqui adentro aqui do litoral, nós vamos ter Mata Atlântica. Então, Minas Gerais vai ser um estado onde nós vamos ter aí 3 biomas. Maior parte Cerrado, seguido aí de Mata Atlântica, mais para a região, quando a gente vai se aproximando ali do litoral, região do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, mais precisamente Rio de Janeiro e Espírito Santo. E se a gente vai então para a região norte, aqui para Bahia, nordeste para Bahia, nós vamos ter aqui a Caatinga, um pedacinho da Caatinga. Quem já viajou para o Rio de Janeiro de carro, saindo aqui principalmente da capital, né, de Belo Horizonte, passando para o Rio de Janeiro, a gente consegue ver notoriamente essa mudança climática, essa questão aí da vegetação. Quando eu viajo para o Rio de carro, eu fico assim, encantado quando a gente vai passando ali por Juiz de Fora, vai chegando, saindo de Juiz de Fora, quase chegando no Rio, a gente percebe como que a diversidade de vegetação vai mudando e o clima também. Nós vamos sair, então, de uma paisagem de cerrado e vamos entrando em uma paisagem de Mata Atlântica, onde tudo é mais verde, tudo é mais... O ar, ele parece ser mais puro, devido, então, o clima vai ser mais ameno devido à presença de floresta, né? Então, isso tudo vai interferir aí na questão do bioma e vai caracterizar uma região que nós chamamos de bioma. Então, vamos conhecer as principais características aqui dos biomas brasileiros. Quando nós falamos na Amazônia, tá? Nós vamos estar falando aí da floresta amazônica, que vai ser aí esse bioma, maior bioma aí do nosso país. O solo da Amazônia, ele é um solo pobre em nutrientes. Mas, Vinícius, a Amazônia vai ter árvores lá gigantescas, uma grande biodiversidade. Você falou nas umas aulas anteriores aí da questão da biodiversidade da Amazônia? Sim, mas o solo vai ser pobre. O que vai ser rico e vai permitir na Amazônia que ocorra essa grande diversidade de seres vivos vai ser a alta ciclagem dos nutrientes, que nós já falamos isso em aulas anteriores. Quando nós vamos entrar aí na Amazônia, a gente percebe que no solo ele vai ter uma camada superficial bem fininha, rica em nutrientes devido à ação dos decompositores. Aquela camada que muitos conhecem como serrapilheira vai ser então o quê? Rica em nutrientes e que ali sim vai permitir a vida.
mas se a gente for olhar, analisar o solo mesmo da Amazônia, vai ser um solo pobre em nutrientes. As folhas elas vão ser perenes e latifoliadas, ou seja, vão ser folhas adaptadas aí, né, ao máximo aí a captar a luminosidade, por isso nós temos folhas largas, né, e além disso temos folhas também onde nós vamos ter uma espécie de camada de cera que vai permitir então com que essa folha proteja contra a radiação ultravioleta, porque ela vai estar em uma zona tropical, onde nós vamos ter uma alta incidência aí de radiação solar. Alta pluviosidade, ou seja, intensa pluviosidade devido então à evapotranspiração que vai ser alta na Amazônia, devido a essa ciclagem dos nutrientes aí. E aí vai chover praticamente todos os dias na Amazônia. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu que mora na região norte, que mora no Pará, e ele brinca assim, que lá eles falam, vamos sair depois da chuva, ou antes da chuva. Ah, vamos marcar, vamos sair algo, mas que horas? Depois da chuva. Por quê? Por volta de 2 e pouquinho, 3 horas, até mais ou menos 5 horas, é o período que vai chover. Chove praticamente todos os dias. É uma condição o quê? Climática daquele local característico desse bioma. E é uma floresta densa e estratificada, que a gente pode perceber aqui claramente. Vai ser bem densa a questão da Amazônia, então, e ela vai ser estratificada porque nós vamos ter esses estratos. E densa porque, como são árvores de grande porte, ela vai fazer o quê? Com que as suas folhas devem receber a maior radiação solar possível. Por isso, então, se forma, como se fosse vista do alto, um grande tapete verde. Quando a gente vai para o Cerrado, o nosso bioma, né, o segundo maior bioma aí do Brasil, nós vamos ter o que? Um solo pobre e ácido. Né? Tanto que para acontecer a plantação aqui no Cerrado e tudo mais, para a gente fazer esse cultivo do solo, nós devemos então jogar, né, cal nesse solo para corrigir essa acidez. Ele vai ser um solo muito rico em alumínio, tá? Nós temos aí uma região, né, aqui em Minas Gerais, porque o nome Minas Gerais, né? Nós temos aí uma grande atividade mineradora, então aí a gente consegue perceber a questão do nosso solo também um pouco. O Cerrado ele sofre muito com a questão dos incêndios esporádicos, no seguinte sentido. Nós sabemos que as plantas que vivem no Cerrado, os seres vivos que vão viver aqui no Cerrado, são seres que vão aguentar altas temperaturas, porque nós temos períodos com chuva e períodos sem chuvas. E nós vamos ter o quê? Um solo pobre e um clima mais quente. Por isso, dependendo da época do ano, onde nós vamos ter um período de seca drástico e qualquer faísca ocasiona o quê? O fogo, porque as folhas elas vão estar secas, a mata vai estar seca. Isso, então, é um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando aí ao longo dos últimos anos, é o período de queimadas, compreendido de julho, agosto, inicinho ali de setembro, devido a esse período de seca, que é o nosso. As raízes das plantas do Cerrado são raízes profundas, com alta pilosidade, devido então a essa adaptação que elas vão procurar água em locais mais subterrâneos, por isso então nós temos uma raiz profunda, porque elas buscam água, né, mais profunda da terra, principalmente nos lençóis freáticos. Os seus galhos eles vão ser retorcidos, eles vão ter uma casca, né, mais grossa assim falando, porque adaptações então para que essas plantas elas possam sobreviver e vão garantir aí a sobrevivência para períodos de altas temperaturas e de seca. Isso tudo vai ser estratégias aí adaptativas para um clima, para um ambiente onde nós vamos ter essa pouca disponibilidade de água e passar grandes períodos de seca e períodos maiores aí com, digamos, disponibilidade de água. As árvores vão ser esparsas, ou seja, nós não vamos ter uma floresta densa igual a gente viu lá na Amazônia. A gente vai ter árvores aí de até grande porte, mas a maioria de médio porte, arbustos, e vão ser mais esparsas, devido aí a essa questão da disponibilidade da água, igual a gente pode perceber aqui. Quando a gente vai para a Caatinga, né, região nordeste aí do nosso país, ela passa um período de longa estiagem, ou seja, de seca, tá? Um período maior do que o nosso aí do Cerrado, tá? O solo é um solo rico em minerais, um solo mais pedregoso. Por incrível que pareça, o solo da Caatinga é um solo bom.
É um solo bom para se plantar. A gente tem ali numa região da Bahia, que nós temos a famosa terra roxa, que vai ser excelente aí para plantio. Mas, Vinícius, o solo é bom, por que a caatinga, quando a gente vê, dependendo das regiões aí, reportagens ou até mesmo fotos de várias regiões do Nordeste, onde passam longos períodos aí, né, sem nenhuma plantação? Devido à disponibilidade da água, devido a essa ausência aí da chuva, essa escassez. E isso vem se tornando um problema muito grande, porque com essas mudanças climáticas que vêm acontecendo no nosso país e até mesmo no nosso mundo, a caatinga está sofrendo um processo de desertificação. E isso, se a gente não controlar, se a gente não fizer algo para mudar, a caatinga, daqui a alguns anos, ela vai se tornar um grande deserto. Tá? As plantas são plantas xerófitas, ou seja, são plantas aí que são adaptadas para viver em ambientes com pouca disponibilidade de água. E um dos clássicos exemplos aí que a gente vai ter na caatinga de plantas vão ser as questões das cactáceas, né, o mandacaru e tudo mais, que vão ser o quê? Plantas adaptadas a guardar, armazenar água em seu interior, folhas reduzidas a espinhos, que vão o quê? Reduzir, então, essa superfície foliar para reduzir a perda de água. As raízes, elas vão ser bem superficiais, porque não adianta um solo pobre em água, grandes períodos de seca. Se eu tenho lá raízes profundas, igual o cerrado, não vai adiantar nada. Então, qualquer pouquinho de água que cai, as raízes do cerrado, da caatinga, tem que ser raízes superficiais para absorver qualquer quantidade de água. Quando a gente fala em questão da Mata Atlântica, é o que nós consideramos de hotspot, ou seja, um ponto de alerta aí da biodiversidade, da preservação ambiental. A gente sabe que durante o período de vida aí do nosso país, né, da colonização aí do nosso país, volto a falar, a Mata Atlântica vai ser o bioma que mais sofreu, né, com o desmatamento, devido à extração aí do pau-brasil e dentre outros, de tráficos aí de várias espécies nativas, e o Cerrado está sendo o segundo bioma aí, se a gente for analisar das últimas décadas para cá, é o bioma que também mais vem sofrendo com o desmatamento e com as queimadas, né? E ela vai ser todo o litoral. Ela vai ser uma floresta mais tropical e tudo, ela vai ter características da floresta amazônica, mas ela vai ter também uma grande biodiversidade, tá? Os pampas ou campos sulinos que a gente tem na região sul, ela vai ser, então, formada por gramíneas, a temperatura lá vai ser mais amena, o solo ele vai ser mais compactado e ele vai ser uma grande região onde vai, devido, né, ao seu solo, ao tipo de vegetação que nós temos lá nesse local, grande utilizado para a agricultura e para a criação de gado, para a pecuária. E isso está sendo um grande problema em alguns locais da região sul, porque quando nós temos uma pecuária excessiva em um solo onde já é habitado por gramíneas, está acontecendo uma grande compactação desse solo. E isso está fazendo com que reduza ainda mais essa questão desse bioma e dessa área aí verde, digamos assim. E a gente vem, por último, bioma, a questão do Pantanal, que vai ser aí essa planície inundada, onde ela passa parte do ano aí inundada devido às chuvas. Tá? A gente tem, então, espécies ali que são adaptadas para viver nesse ambiente. É um grande santuário ecológico, porque nós temos espécies ali, inúmeras espécies que só vivem nesse local, que são espécies endêmicas, significa que eu acho aquele ser vivo somente nesse local. E por isso a gente tem, então, a questão do Pantanal, que também vem sofrendo muito com a questão do fogo, tá? Das queimadas dos últimos tempos. É importante a gente lembrar, para a gente finalizar a nossa aula, que mata de cocais, mata de araucárias e manguezal não são considerados biomas. São regiões aí de transição, tá? Que nós vamos ter. Mata de cocais aí na região, no estado de Tocantins, mais ou menos ali, que vai ser um ecótono de transição, uma região de transição ali entre Cerrado, Caatinga, Floresta Amazônica. A mata de araucárias, nós vamos ter lá no Paraná, mais ou menos, é Mata Atlântica. E o manguezal na região litorânea norte ali, onde nós vamos ter uma região lodosa, igual no texto da questão nos mostra. E aí, voltando, quando eu falo que essas plantas elas vão viver em solos lodosos e tudo mais, essas raízes elas vão necessitar respirar. Quando elas vão necessitar respirar, eu falo que eu tenho raízes respiratórias ou pneumatóforos, tá? Que vão ser raízes ali que vão ter a capacidade de
absorver o gás oxigênio através da umidade do ar. Resposta correta, letra E. Bom, deixo mais 2 questões ou 3 questões aqui para você. Se ficou alguma dúvida, mande para a gente nos nossos canais de comunicação, que eu vou responder quando eu estiver ao vivo. E eu vejo vocês, então, no nosso próximo bimestre, onde nós vamos falar mais assuntos, sem ser a ecologia, que vai te auxiliar muito na resolução da prova do Enem. Então, até mais!